Mensageiros do Amanhecer. Ensinamentos das Pleiades. Bárbara Martinian. Agradecimentos. Agradeço a meus amigos, parentes e antepassados, cuja força de vontade me impulsionou a chegar até aqui, especialmente a minha irmã Karen, pelo grande amor e dedicação a mim e aos PS. O trabalho com os pleiadianos incluiu viagens e lugares sagrados e ensinamentos sobre estes lugares. Logo no início, fui conduzida a Toby e Terry Wise, que me deram assistência e apoiaram na experiência pleiadiana durante as incontáveis viagens pelos locais sagrados do planeta. Barry e Suzie Konakov, com o resultado do nosso encontro em Atenas, na Grécia. Quando viajamos juntos, conheceram a energia e editaram os PS nas revistas Connecting Link. Foram eles que me apresentaram a Tera Thomas, amiga, coautora e editora de Mensageiros do Amanhecer, que viu sua vida reestruturada ao trabalho neste livro. Eu admiro muito sua capacidade de assumir uma posição e conseguir transformar-se. Tera, Karen e os PS, de alguma forma, projetaram e tornaram este livro realidade. Bárbara Handclough aparecia às vezes e reconhecia a vibração. Seu impulso e incentivo são diretamente responsáveis pela publicação deste trabalho. Marsh Andreola ofereceu generosamente seu conhecimento enciclopédico nas fitas, e Richard Rogers seu apoio constante. Sinto um profundo respeito pela inspiração de Gary Clough vivenciou, por ter compartilhado conosco seu material, agradecendo ainda a oportunidade de ser parteira deste bebê. Gale Vivino, junto com Bárbara, Andrew, Amy Frost e as outras pessoas da companhia de Beer & Company, nos presentearam com a agradável sintonia de seus conhecimentos e habilidades que levaram este livro a seus estágios finais. Presto tributo às pessoas corajosas que desejam redefinir a existência mais profunda da existência e levar a centelha renegada a uma nova versão do jogo. Meu agradecimento e amor profundo à consciência dos habitantes das Pleiades, mestres e amigos, por sua lealdade e firme sentimento do dever e do amor que galvaniza dentro de mim a fórmula energética da elegância galáctica, o ideal que se faz real, paz, prosperidade e obrigado a todos. Introdução. Quando Bárbara Martinian e eu nos encontramos em 1988, ambas estávamos iniciando uma nova fase de nossas vidas. Eu tinha acabado de me mudar para Michigan para criar uma nova revista, Connecting Link, com os editores Barry e Suzie Konakov, e Bárbara estava iniciando a canalização com as Pleiades. Após anos trabalhando em muitos e variados empregos, procurávamos e estudávamos a expansão da consciência, criando trabalhos que englobassem quem éramos e no que acreditávamos. Estávamos empolgadíssimas com a nova situação. Nos 2 anos seguintes, Bárbara e eu viajamos para várias exposições. Brincamos muito com os ensinamentos dos pleiadianos e nos divertimos bastante com isso tudo. Conversávamos sobre a possibilidade de escrevermos um livro contendo seus ensinamentos, mas nada fizemos para começá-lo. Ele viria na hora certa. No ano de 1990, início da década inominável, chegou Connecting Link. Estava indo bem, e Bárbara tinha umas 300 fitas gravadas com os pleiadianos. Senti que era o momento de voltar para Nova York, onde poderia continuar trabalhando em meu computador com a revista e outras atividades ligadas à informática. Senti também que estava na hora de fazer o livro. Quando pensava no livro, imaginava que os pleiadianos iriam ditá-lo, que eu iria simplesmente transcrever as fitas, editar o material e pronto. Não tomaria muito tempo,
de minha agenda, apertada com a revista, nem requeriria algum esforço especial. Assim, em maio, quando Bárbara e eu nos sentamos para a canalização do livro, fiquei realmente surpresa com a ideia que os pleiadianos tinham de como fazê-lo. Eles me asseguraram que não iriam ditar o livro, eu é que teria que elaborá-lo através do processo que eu escolhesse. Fiquei intrigada. Disseram-me, se este livro fosse simplesmente dado a você, você não passaria de uma empregada. Qual seria o esforço da sua parte? Ele seria o nascimento de algo para você, o nascimento de um processo interior que consiste em uma forma toda nova de usar a criatividade. Ok, e como é que é esse processo miraculoso? Perguntei. Por onde começo? Eles responderam. Você vai reunir todo o material usando apenas a sua intuição. Este não é de forma alguma um projeto de raciocínio lógico. Usando a sua intuição, você será guiada e testada para ver se consegue começar e terminar um projeto sem que a sua mente lógica conheça as etapas sucessivas. Será um tremendo exercício para você. Você será transportada a um plano de consciência muito mais alto, mais elevado, de ordem de confiança. Quando terminar e tudo tiver dado certo, você vai dizer: eu não sei como fiz isso, não tenho a menor ideia. A história vai mostrar que se você conseguir limpar as pessoas de suas informações pessoais, elas podem tornar-se cósmicas. O processo pelo qual passará nas próximas luas será muito intenso. Você vai viver um processo de iniciação à medida que for escrevendo. Vai ter de adquirir conhecimentos em determinadas áreas nas próximas 6 luas. E tudo isto está interligado. Disseram que eu deveria escutar as fitas e transcrever apenas as partes que sentisse pertencerem ao livro. A irmã de Bárbara, Karen, por intuição, escolheria as fitas que teriam boas informações e as mandaria para mim. Meu amigo Marshall também receberia impulsos em relação a que fitas deveriam ser incluídas. Caberia então a mim escolher os trechos a serem usados. Fui instruída a não usar nenhuma espécie de ordem, nem mesmo em pensar em como unir os trechos. Eu poderia usar um código de urna e 5 palavras e um pouco de cor em cada página para categorizar a informação. E isso era tudo. Comecei a captar a ideia. Minha mente lógica tinha uma pergunta. Perguntei aos pleiadianos: devemos procurar um editor antes que o livro esteja pronto? Ou ao menos avisar que estamos escrevendo o livro? Os pleiadianos responderam: em princípio, sim, você pode anunciar que está começando o livro. A primeira vez que sentar para trabalhar nele, limpe sua mesa e elimine qualquer vestígio de bagunça ou desorganização à sua volta. Tenha um espaço limpo, com os cristais que irão assisti-la em seu trabalho. Aí então, você pode fazer uma oração de intenção, dizendo: anuncio que estou começando um livro neste momento, estou mandando este aviso para quem for editor e para quem quiser participar da publicação dessas informações, destinadas a servir da melhor maneira possível a quem delas necessitar. É minha intenção que a pessoa que publicar este livro me descubra e venha até mim, e prometo estar disponível para este reconhecimento. Acredito ter muito pouco a ver com isso. Esta parte não cabe a mim. Compreendo que estou enviando uma participação, como se mandasse uma participação de nascimento, e que a resposta chegará a mim. Acredito nisso. É isso. Ela será trazida para mim. Lembre-se que o processo do qual participará é uma parte da história, porque você vai descobrir algo sobre você mesma. Por isso, a história será contada da forma como irá combinar os dados. Você vai compreender a importância do livro, porque terá uma experiência individual ao criar para outras pessoas um caminho dentro da realidade
delas, baseado na mudança de sua própria realidade, permitindo que sentenças e contextos diferentes sejam movimentados através de você para formar uma nova ordem. Isto é muito difícil para quem não confia. Confiança é a chave absoluta. Não há nada mais que você possa procurar neste processo. Trata-se de um compromisso e você vai aprender a se comprometer com quem você é, sabendo que não será forçada, mas protegida, provida, que nada lhe faltará. Tudo acontecerá de acordo com as suas intenções. A sua parte nisso é estipular o que deseja, simplesmente deixar as informações fluírem. Este livro fará a sua própria ordem à medida que for aprendendo sobre a si mesma durante o processo e conseguir codificar determinadas informações. Você sentirá um sopro na sua mente. Quando relê as palavras que eles me disseram, faça um quadro totalmente diferente do que fiz naquela época. Entendo agora porque eles mencionaram várias vezes que fazer este livro seria uma iniciação para mim, que eu seria testada e que as pessoas precisavam limpar suas informações pessoais para se tornarem cósmicas. Hoje eu sei o que estas palavras significam. Naquela época não tinha a menor ideia. Meus problemas pessoais começaram a aparecer em grande escala. Eu não acreditava em mim, não gostava de mim. Na verdade, nem sabia realmente quem eu era. Não conseguia separar o eu verdadeiro da fachada. Comecei uma série de sessões de trabalho corporal nos tecidos profundos, que trouxe à tona mais material, lembranças das infâncias que eu tinha bloqueado, traumas e sofrimentos guardados em meu corpo. Eu era uma confusão. Não dava para trabalhar no livro, pois mal conseguia lançar a revista a cada 2 meses, como deveria. Em outubro, fui para o Egito com os pleiadianos. Eu sabia que esta viagem seria uma virada importante em minha vida e achava que iria me empurrar para cima para que eu conseguisse então trabalhar e fazer o livro. Foi uma viagem maravilhosa, uma viagem muito forte. Abriu os meus circuitos e despertou áreas dentro de mim que nem imaginava existirem, muitas delas sombrias, medonhas. Quando voltei para Nova York, estava definitivamente incapaz de começar o livro. De fato, não tinha nem certeza se algum dia iria conseguir escrevê-lo. A única coisa que tinha certeza naquela época era que tinha que me mudar de Nova York. Não conseguia manter-me centrada nem com a mente clara. Era bombardeada pela energia. Sentia-me nua e exposta quando caminhava pelas ruas e não conseguia mais andar de metrô. Chegará o momento de partir. Naquele dezembro, mudei-me para a Carolina do Norte. Quando a coisa é certa, funciona maravilhosamente. Lib, uma das amigas que conheci no Egito, morava numa área rural no sul de Rowling e eu sabia que gostaria de morar lá. Antes de ir visitá-la, fiz uma intenção de que acharia uma casa para mim. Imaginei como ela seria e como seria a região. E Lib prometeu ficar atento. Cerca de uma semana antes da minha partida, a dona da minha casa atual foi até a loja de Lib e lamentou-se que a sua inquilina estava se mudando sem tê-la avisado. Lib disse: porque é a casa de Tera. Peguei a estrada na semana seguinte com todos os meus pertences e me mudei para lá. A casa era exatamente o que eu queria, espaçosa, com muita luz dentro de um terreno de 7.000 metros. Era perfeita. No instante em que cheguei lá, comecei a melhorar. Deitava no chão ou sentava com a coluna encostada em uma árvore e simplesmente deixava a natureza curar-me. Estava única e exclusivamente centrada em meu tratamento. Em janeiro, quando fui a Michigan imprimir a 13ª edição de Connecting Link, percebi que havia terminado o meu ciclo de trabalho com a revista. Eu havia crescido muito com este trabalho, mas chegará a hora de mudar para outra coisa
que outra coisa eu ainda não sabia. Sabia apenas que quando recebesse esse conhecimento, teria que segui-lo. Quando cheguei em casa, passei alguns dias me perguntando se não teria agido como uma idiota, desistindo de um emprego para morar no meio do mato, sem nem saber onde arranjar outro. Foi aí que percebi que era perfeito não ter emprego. Teria tempo para fazer o livro. Comecei a ouvir as fitas e transcrever pequenos trechos delas. O trabalho correu suave e facilmente, tudo parecendo fluir. Eu não procurava uma ordem, nem tentava estabelecer alguma. Apenas deixava tudo fluir através de mim. Nessa época, os pleiadianos deram uma série de aulas diurnas para algumas pessoas, visando atirar-nos para longe de nossos apegos. Essas aulas eram chamadas ativação dos códigos de consciência, e era exatamente o que faziam. Cheguei a níveis bastante profundos de problemas que eu achava já ter resolvido em Nova York. Muita bagagem emocional foi eliminada durante as aulas e uma ligação muito forte estabeleceu entre nós. A série terminou com um renascimento, que foi uma das experiências mais significativas de minha vida. Tive outra leitura de livro com os pleiadianos, na qual eles falaram sobre mensageiros do amanhecer, tornando possível o salto evolucionário da conscientização, ancorando primeiro a frequência dentro de seus próprios corpos. Súbito, uma conscientização atingiu-me. Eu não havia conseguido escrever o livro em 1990, quando tivemos nossa primeira conversa, porque ainda não era capaz de manter a frequência. Ainda não havia me purificado o suficiente para fazê-lo. Perguntei aos pleiadianos o que eles tinham a dizer sobre isso. Você não acreditava em si mesma, Tera. Dizia a todo mundo que confiança em si, mas na verdade você nem sequer gostava de si mesma. Ficava se comparando. Não era honesta com o que realmente estava ocorrendo. E as pessoas muito próximas espelhavam isso para você. Precisou ir muito fundo, como aliás todos devem ir, camada por camada, pois todos possuem camadas de ódio e ressentimento contra si mesmos. Você precisou explorar certos comportamentos seus que não funcionavam, descobrir as razões que a levavam a comportar-se daquela maneira, e a descoberta levou a ser uma portadora de frequência. Esta foi a razão de o livro lhe ter sido dado desta forma, porque você precisava passar por uma ruptura total de consciência, receber e traduzir tanto material que nem precisaria usar, a fez passar por um processo de relacionamento direto conosco. Ouviu muitas e muitas vezes de uma forma neutra todas as coisas que precisava aplicar diretamente em você, se não quisesse ser deixada para trás, e conseguiu. Eles então me disseram que eu já havia transcrito material suficiente e que o livro estava pronto para ser montado. Eu não tinha a mais remota ideia de como isso seria feito. Será que eu teria de ler todas as páginas e ver onde elas se encaixavam? Havia páginas com poucas sentenças e trechos longos com várias páginas. Como eu poderia ordená-las? Os pleiadianos, que todas as noites antes de dormir eu deveria conceder-lhes 1 minuto e visualizar a capa de mensageiros do amanhecer. Eu deveria brincar com isso e mudar a capa cada noite se eu quisesse. Só precisava olhar a capa, abrir o livro e começar a ler as páginas. Depois podia dormir. As informações me seriam mostradas em estado de sonho. Disseram que eu começaria a concretizar a existência do livro lendo já existente no futuro
e que eu não teria trabalho. Eles fariam tudo, bem por que não? A primeira semana não correu muito bem. Eu fazia a visualização antes de dormir, mas quando acordava, entrava em pânico ao olhar todas aquelas páginas que minha mente lógica tentava desesperadamente ler para fazer alguma espécie de ordem. Era completamente frustrante. Finalmente, uma tarde, eu estava sentada no chão, no meio do meu escritório, cercada por papéis e quase começando a chorar, quando disse: "Ei, pleiadianos, vocês disseram que fariam este trabalho. Desisto, podem fazer." Comecei a pegar os papéis, um por um, como se fosse juntá-los para depois jogar fora. Fui pegando um do meu lado direito e um do esquerdo. Depois talvez um que estivesse atrás de mim e outro de novo à esquerda. Não havia ritmo nem razão para pegá-los daquela forma, nem ordem. Eu nem estava pensando nisso, só os estava juntando. Depois de pegar cerca de 30 páginas, parei de repente, olhando o maço em minha mão. Fiquei toda arrepiada e disse a mim mesma: "Meu Deus, acho que este é o primeiro capítulo." Levei as páginas para a minha mesa, sentei e comecei a ler. Elas se encaixavam como um quebra-cabeça. Estava chocada. Eu já acreditava em tudo aquilo, mas quando esse tipo de coisa começa a acontecer, é realmente assombroso. O resto do livro começou a juntar-se sem esforço, para usar uma das palavras favoritas dos pleiadianos. Tive outra leitura de livro e disse aos pleiadianos como estava satisfeita com esse novo processo e o quanto era divertido. Eles disseram: "É assim que se começa a receber orientação direta sobre como fazer as coisas. Quanto mais você disser, não tenho controle, não sei como fazer isso, mais energia chegará. Se você abandonar a sua maneira de fazer, será cada vez mais fácil. Tudo o que precisa fazer é estabelecer a intenção. Quanto mais intenção você tiver, mais fácil será." Quando o livro estiver pronto e perguntarem: "Como foi que você fez?", queremos que conte qual foi esse processo que usou. Queremos que verifique nossos ensinamentos à medida que for capaz de recebê-los, demonstrando que acredita no que dizemos. Lembre-se do tempo que demorou para absorver o processo plenamente. Não a estamos doutrinando, mas guiando-a através disso, puxando você, refletindo de volta muitas e muitas vezes, para que consiga entender onde reside a força operacional. Ela vem através da intenção clara, através de agir como se a fosse, e então simplesmente ir recebendo sem parar. O resto do livro foi simplesmente se encaixando. É fiéis à sua palavra. Os pleiadianos encontraram-nos um editor sem que a Bárbara ou eu movêssemos uma palha. Claro, eles nos aproximaram de Barbara Handclough, que melhor para fazer o livro chegará. Quem melhor para fazer o livro chegar ao público? Sua orientação excelente levou-me a uma reescrita e a um polimento do livro, que o transformou de mais uma obra psicografada em algo realmente maravilhoso. Os pleiadianos estavam certos. Quando olho para este livro, não sei como ele aconteceu. Eu não o projetei graficamente, nem o planejei, concebi ou ordenei. Tudo o que fiz foi confiar e deixá-los trabalhar através de mim. Foi uma experiência maravilhosa que mudou minha vida. Aprendi a trabalhar com entidades não físicas e nunca mais trabalhei sozinho em qualquer projeto. Estou escrevendo uma peça de teatro neste momento e chamei um grupo de peritos para trabalhar comigo enquanto escrevo e um grupo de peritos para vendê-la. É impressionante como está funcionando, realmente sem esforço. Os pleiadianos agradeceram-me pelo meu trabalho
pela minha confiança e disseram que gostariam de me compensar. Pagaram-me com vários cheques espirituais. Cheques espirituais não são como cheques normais que você troca por dinheiro. Eles me presentearam com muitas coisas. O presente mais importante que ganhei por fazer este livro fui eu mesma. Agora confio em mim, me amo, dependo de mim e abri meu coração. Devido a esse novo amor por mim mesma, atraí amigos maravilhosos para a minha vida, que se tornaram a minha família. Reatei os laços com minha família de sangue e tive uma linda surpresa. Há 24 anos, tive uma filha que dei para ser adotada e agora ela me encontrou. Ela mora a 2 horas de distância da minha casa e estamos estabelecendo um relacionamento carinhoso e íntimo. Eu agradeço de tê-la de volta à minha vida. Outro presente importante foi a confiança. Eu disse que era uma escritora há muitos anos. Realmente, escrevo há anos. Contudo, recentemente acordei certa manhã e lendo as páginas da peça que me havia escrito na noite anterior, tive repentinamente a consciência. Eu sou uma escritora, não que vá ser uma escritora. Eu sou uma escritora. Aprender a me comunicar com não físicos foi outra dádiva inestimável que abriu diversas áreas novas para mim. Estou começando a me comunicar com animais, tanto domésticos quanto selvagens. Tem sido uma experiência maravilhosa e percebo que avenidas de comunicações foram abertas, das quais eu ainda nem tenho consciência. Elas são ilimitadas. Existem muitos e muitos outros presentes. Os pleiadianos disseram-me que o processo deste livro seria o ensinamento mais importante da minha vida. E eu concordo. Sinto-me grata por haver escolhido fazer este trabalho e sinto-me gratificada por todo o amor e apoio que recebi de minha família, amigos durante esse processo. Mas minha gratidão especial dedico aos pleiadianos por seu amor, sua amizade, seu incentivo, seu apoio e principalmente por me induzirem a seguir minha própria evolução. Tera Thomas, Pittsburgh, Carolina do Norte, março de 1992. Tera Thomas foi editora da revista Connecting Link e atualmente é escritora freelance.